Bom dia, meus queridos ouvintes da sua rádio Os Semeadores e também do seu canal do YouTube. Nós estamos aqui ligados no canal do YouTube, agora fazendo a gravação do capítulo de número 8. E nós, ao mesmo tempo, estamos concomitantemente fazendo a gravação aqui ao vivo na sua rádio Os Semeadores. A pergunta de hoje é: onde está a vossa fé? Abra aí o capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Lembrando que a autoria do Evangelho é de Lucas, mas os 4 evangelhos foram escritos de forma anônima. O propósito do Evangelho de Lucas foi apresentar um relato fiel e organizado visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e a sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e de perdão em nome de Jesus para todas as nações. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui semeando a palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, clica no sininho para você fazer o acompanhamento diário dos nossos vídeos. Todos os dias uma palavra expositiva de um capítulo da Bíblia. E hoje é o capítulo de número 8. Estamos aqui fazendo o nosso projeto, o projeto 1189. Estamos na terceira parte. Nós dividimos Lucas em 6 grandes partes e estamos na terceira, que vai até o capítulo 9, então vai até amanhã. Então ainda estamos vendo o ministério público de Jesus na Galileia. Veremos do verso 14 ao capítulo 9, 50 esse ministério. Então nós dividimos também em 9 sessões. Estamos na H agora. Iremos ver mais ensinamentos e milagres. Estamos vendo, como já dissemos, esses ensinamentos e os milagres de Jesus. Jesus continuava a andar de cidade em cidade, sempre anunciando o evangelho do reino e curando os enfermos que encontrava. Ele estava sendo acompanhado dos 12 e de algumas mulheres também. Lucas assinalou uma mudança em sua narrativa ao registrar algumas coisas extraordinárias que Jesus fez e disse em suas viagens pela região. Os rabinos se recusavam a ensinar mulheres. Logo, a atitude de Jesus em aceitá-las no seu grupo de seguidores era muito incomum para aquela época, hein? Lucas cita algumas delas, versos 2 e 3. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, da cidade de Magdala. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana, muitas outras que o serviam com seus bens. Essa frase nos dá uma ideia de maneira como Jesus e seus discípulos foram auxiliados ao longo do seu ministério. A partir desse ponto, as parábolas de Jesus adquirem mais intensidade. As multidões iam até Jesus, porém, ele queria mais do que apenas visitas casuais. E assim as parábolas eram uma maneira de forçar as pessoas a considerar atentamente o que ele estava dizendo, caso quisessem entender o significado mais profundo de suas palavras. A parábola do semeador, por exemplo, é incrível. E nós somos o canal dos semeadores. Nessa parábola do semeador, as sementes eram lançadas antes de arar o solo. E o caminho que os semeadores percorriam, obviamente, não era arado. Logo, as sementes que caíam no caminho se perdiam, porque ali o solo era muito duro e por isso elas não conseguiam penetrar na terra. Primeiro temos o diabo querendo impedir que a semente possa brotar nos terrenos e assim sai apanhando elas, arrebatando-as dos corações onde foram semeadas. Depois vem as sementes que até brotaram, não foram apanhadas pelo diabo, mas o terreno era impróprio e muito pedregoso, isto é, cheio de pedras cobertas com uma fina camada de solo, que não era fundo o suficiente para reter a umidade. Em seguida, há um bom terreno e tudo dá certo. Mas ela precisava ser provada e assim não resiste aos cuidados do mundo, às seduções das riquezas e outras ambições. Os espinhos aqui são plantas espinhosas que não haviam sido semeadas e eram caracterizadas por desenvolvimento robusto. Finalmente temos a boa semente, plantada num bom coração preparado e pronto para crescer, resistir e frutificar. Enquanto Mateus e Marcos registram também 30 e 60 vezes mais, Lucas focaliza o rendimento mais abundante. Era comum, depois da fala da parábola, o chavão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Jesus estava desafiando os seus ouvintes a pensar. Os discípulos ouviram a parábola, mas tiveram que perguntar sobre o significado para Jesus. O termo grego mistérios se refere às verdades que não temos condições de compreender a menos que Deus nos revele. O mistério era esclarecido para eles, mas não para os demais. Ou seja, para aqueles aos quais Isaías se referiu, nesse caso as pessoas que não responderam aos ensinos de Jesus. Elas ouviram as parábolas, mas não compreenderam o seu significado. Jesus ensinou que suas parábolas tinham um propósito duplo: revelar os mistérios do reino àqueles que têm ouvidos para ouvir. Verso 8. Ocultar a verdade daqueles que não têm. Uma das características da verdadeira fé é a perseverança. Aqueles que se afastam do caminho da verdade revelam que nunca foram salvos de fato. Depois da parábola da semente que somente se aproveitou naqueles que caíram em boa terra, que são os que estão ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom para darem fruto com perseverança, ele lhes fala da candeia, versos 16 ao 18. O propósito de acender uma candeia é fornecer luz. Aqui significa que os ensinamentos de Jesus devem ser anunciados. É muito importante que os preceitos de Jesus sejam compreendidos de modo correto, pois eles formam um único evangelho com poder para salvar, e também porque no dia do julgamento todos os segredos são revelados. Aquele que compreender a verdade nas palavras de Jesus perceberá que sua quantidade de verdades continua crescendo. Depois foram ter com ele sua mãe, irmãos e parentes. Jesus não repudiou a sua família terrena. Ele cuidou de Maria até mesmo quando estava pendurado na cruz. João 19, 26 a 27. Antes, estava dizendo que servir a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. E é também um dos mandamentos. Jesus, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos para passarem para o outro lado do lago. Esse lago fica cerca de 200 metros abaixo do nível do mar e próximo às montanhas, de modo que o ar frio acima, às vezes, desce e provoca tempestades repentinas. E quando navegavam, Jesus adormeceu. Mas sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, e isso representava um grande perigo. Eles despertaram a Jesus, que imediatamente repreendeu a fúria dos ventos e da tempestade. Onde está a vossa fé? Foi assim que ele repreendeu seus discípulos quando estavam no mar, em grande perigo, e Jesus dormia tranquilo no barco. Assim é, Jesus está no nosso coração, na nossa vida. E às vezes nós nos assustamos com os ventos da tempestade. Clamamos por Jesus e ele nos pergunta: onde está a vossa fé? Eu nunca vos abandonei. Esse fato pode sugerir uma associação entre mar e as forças do mal. Estando tudo sob controle, navegam até a terra dos Gadarenos. Os manuscritos dos 3 sinóticos se dividem em Gadarenos e Gerazenos. De qualquer modo, ambas as cidades, Gadara e Gerasa, ficavam apenas a alguns quilômetros do lago. Jesus e seus discípulos tinham acabado de chegar. E lhes sai ao encontro um homem possesso de demônios. A possessão demoníaca se apresenta sob várias formas. Nesse caso, se manifestou como loucura. Do mesmo modo que em 4:34, esse demônio sabia que era Jesus. Quem era? Jesus viu que ele era forte, perguntou-lhe por seu nome e disse ele que era legião. Havia um grande número de demônios dentro do homem. Uma legião romana era formada por cerca de 6.000 soldados. Os demônios estavam assustados e não queriam ser lançados para o abismo, lugar de confinamento dos espíritos malignos, conforme Apocalipse 20, verso 13. Mas rogaram a Jesus que entrasse nos porcos, o que Jesus consentiu. Não sabemos como nem por que os demônios entraram nos animais. Jesus não os mandou entrarem nos porcos, apenas deu permissão. Nem os instruiu a se jogarem dentro da água. O medo fez com que essas pessoas rejeitassem a maior oportunidade da vida delas. Talvez tivessem ficado com medo do poder da cura que ocorreu com o homem, ou talvez por causa da perda financeira causada pela destruição da manada de porcos. Quando Jesus se foi, esse homem passou a trabalhar para Deus naquela região. Observe que a frase, o que Deus fez por ti, tem o mesmo significado de Jesus lhe tinha feito. A partir do verso 41, vemos a história da única filha de Jairo, que era
o chefe da sinagoga, o encarregado da organização do culto. Por exemplo, escolher a pessoa que faria a leitura da escritura ou conduziria as orações. Ele implorava a Jesus que o acompanhasse até sua casa por causa da sua filha, que estava muito enferma. Jesus o atende e começa a sua jornada até a casa do dirigente da sinagoga, Jairo. A multidão era enorme e comprimia Jesus. Ali no meio deles havia uma mulher com hemorragia já há 12 anos. O problema dessa mulher a tornava cerimonialmente impura, conforme Levítico 15, 25, o que significava que ela estava excluída da maior parte dos relacionamentos sociais. Ela tinha gastado todos os seus haveres com cuidados dos remédios e médicos, mas nada tinha dado jeito. Então ela teve a ideia de tocar nas orlas de Cristo, talvez a mesma orla mencionada em Números, 15, no verso 3, 7 a 39. Era importante que a cura que fosse demonstrada publicamente, que essa cura fosse demonstrada publicamente. Do contrário, a mulher continuaria não sendo aceita nos círculos sociais. Ela é a única mulher a qual Jesus se dirigiu como filha, numa demonstração de carinho. Observe a preocupação de Jesus pelas pessoas. Quando ele curou a hemorragia da mulher, insistiu em tornar público esse fato, pois queria facilitar o retorno dela à sociedade. Por outro lado, aqui, no caso da filha de Jairo, Jesus queria privacidade. A família e os amigos, como também provavelmente as pessoas da vizinhança e as carpideiras, segundo Mateus 9, 23, haviam também tocadores de flauta, todos estavam ali sofrendo e lamentando a morte da menina. A lamentação era geralmente manifestativa, acompanhada de muito choro. Jesus proibiu a demonstração pública e pronunciou que a menina estava dormindo. Isso não significa que ela não tivesse morrido de fato, mas sim que Jesus estava preparado para despertá-la da morte. Jesus vai até onde estava a menina com somente 3 discípulos e com os pais da menina. Ele a toma pela mão e pede para ela se levantar. E incrível, ela se levanta dentre os mortos sem qualquer sequela. Deus é Deus, né? Lucas descreve o milagre de modo simples. Marcos expressou a mesma frase usando os termos aramaicos que Jesus pronunciou. Marcos 5, 41. Porém, Lucas traduziu as palavras provavelmente visando facilitar a leitura para os seus leitores gentios. O efeito do milagre foi surpreendente, mas Jesus proibiu que lhe fosse dado publicidade. Como era geralmente o caso, ele não queria que as notícias de seus milagres se espalhassem. Marcos 1, verso 34, mas quanto mais pedia para ficar quieto, mais se espalhava. Lucas 8:1 diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E nós também agora, né? Nós também agora com ele estamos anunciando e pregando o evangelho. É isso que nós devemos fazer, pregar e anunciar o evangelho a todas as criaturas. O verso 56 encerra o capítulo 8 dizendo: seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Quantos não são, né, os obstáculos que temos de vencer em nossa caminhada de fé em Deus? Muitos, são muitos. Eram os amigos de Jairo que lhe diziam para não incomodarem a Jesus, porque a menina já estava morta. Aqui o empecilho ao desenvolvimento da fé eram seus próprios amigos. A palavra de Jesus serve para nós ainda hoje. Não temas. Crê somente e ela será salva. Não temas. Crê somente e ela será salva. Amanhã estaremos aqui com um novo capítulo, um desafio para você. Siga Jesus. Eu vou desafiar você a seguir a Jesus. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para nos acompanhar todos os dias um vídeo novo que nós estamos produzindo. A nossa programação, a parte escrita dessa narrativa se encontra em jamaisdesista.com.br. Também temos a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Você pode adquirir a Bíblia de Estudo de Genebra lá. E outros livros, materiais, estudos. E nosso programa de rádio, todos os dias, entre 8h30 e 9h, nós estamos aí fazendo a nossa programação, transmitindo a palavra, gravando, fazendo alguma mensagem.
E aos sábados nós temos às 16 horas a palavra de pregação, palavra de vida com o pastor Johnny Ramos. Aqui nós vamos encerrando a nossa gravação no canal do YouTube e continuamos na nossa rádio. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia, sua vida, seu ministério, sua família. Amém.